Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 15 de outubro, dia de tomar o nosso café. Mas 15 de outubro também é o dia do professor e da professora, né, gente? Então, parabéns aos professores e professoras. Vocês são fundamentais para qualquer país que queira se desenvolver. Não existe país desenvolvido sem educação, sem cultura. E parabéns, vocês merecem o reconhecimento, não só no dia 15, mas sempre, né, gente? Então, precisamos cada vez mais valorizar os nossos professores. Bom, sou o Edson Borovski, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Direito Eleitoral, Gestão Pública e servidor da Justiça Eleitoral. E o que servidor da Justiça Eleitoral faz, gente? Eleição. Então, a gente é apaixonado por eleição, e eu estou aqui hoje vestido com a camisa do Uruguai, porque não é por causa dos 4-1 de ontem, gente. O Brasil ontem fez uma grande partida, ganhou 4-1 do Uruguai, mas eu estou aqui hoje para falar sobre uma coisa muito legal, muito prazerosa, que foi o lançamento do meu livro sobre o sistema político e eleitoral do Uruguai, a partir de uma experiência que eu tive em 2019 em duas viagens. Então, este livro ele é fruto da observação das eleições presidenciais do Uruguai em 2019, e eu fiz duas viagens, uma em 30 de junho para acompanhar as eleições internas, aquelas que escolhem os candidatos dos partidos, e depois em 27 de outubro a eleição efetiva, né? A eleição para a escolha do presidente, dos senadores e senadoras, dos deputados e deputadas. Então eu queria só compartilhar com vocês da alegria que foi essas duas viagens, e o livro foi pensado para todos aqueles que gostam de eleições, todos aqueles servidores e servidoras da Justiça Eleitoral que são apaixonados pelo fazer eleição, e todos aqueles que gostam também do sistema político e eleitoral de países aqui da nossa região. Então, o Uruguai é um país encantador, né? Eu já fui várias vezes ao Uruguai, acho lindo, acho interessante, acho um país muito culto e que a gente aprende muito com eles. Eu queria mostrar um pouquinho, algumas coisas aqui para vocês. É óbvio, né? Eu não vou contar as viagens, não vou dar aqui spoiler, né? Mas vou falar um pouquinho sobre o livro, que a gente daí vai compreender um pouquinho melhor. Olha só, primeiro eu preciso fazer aqui um agradecimento ao meu filho, Gabriel. O Gabriel me acompanhou nas eleições internas em junho. Passamos um frio terrível em 30 de junho. Realmente estava muito frio. Mas a gente conseguiu, depois, no dia seguinte à eleição, conhecer o Palácio Legislativo. E essa foto foi. O autor dessa foto é o Gabriel. E eu me apaixonei pela foto. Desde o início eu já tinha lá um sentido assim, não, essa foto tem que ir para o livro. Mas aí depois veio mais uma ideia, e aí conversando com a editora, não, essa foto tem que ir para a capa do livro, né? Porque é uma foto, e efetivamente, o Palácio Legislativo, gente, é encantador, é um espaço, assim, imperdível. Quem conhecer Montevidéu precisa ir no Palácio Legislativo. Tem visita guiada, tá? Tem um city tour com um tradutor, para quem não entende muito bem o espanhol, dá para solicitar um tradutor em português. E essa visita demora em torno de 1 hora e meia. Nós conhecemos todas as partes do palácio, ele realmente é encantador. Então, essa capa está maravilhosa. Dois agradecimentos especialíssimos, assim. Primeiro, a editora, Paixão Editores, através da sua proprietária Ana. A Ana, ela é muito atenciosa e tem sido uma parceira. Já é o segundo livro que eu lanço pela Paixão Editores. Então, assim, recomendo. Se vocês querem a indicação de uma editora, eu deixo aqui sempre a indicação da Paixão Editores, porque o atendimento, a atenção, o capricho e o carinho que a Ana dispõe para os autores é muito interessante, é muito importante, e a gente se sente muito acolhido. O segundo agradecimento é à minha colega Débora Vicente do Carmo, que gentilmente aceitou o convite para escrever o prefácio. Então, a Débora coloca um pouco
né, de qualidade, aumenta um pouco a qualidade do livro, e eu quero aqui fazer, então, esse agradecimento imenso à Débora por ter aceito o convite e ter escrito o prefácio. Bom, vamos falar um pouquinho, eu não vou falar, obviamente, muita coisa, né, gente? Mas olha só, primeiro, a gente tem essa mania de querer comparar as coisas, né? Comparar Brasil com Uruguai, Brasil com Argentina, Brasil com outros países, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção já na chegada em Montevidéu é a propaganda. A propaganda eleitoral é liberada, gente, não tem restrição. Essa propaganda, inclusive, é nas eleições internas, ou seja, naquelas que os partidos apresentam seus candidatos. A eleição interna no Uruguai ela é aberta aos eleitores, portanto, todo mundo pode votar para escolher qual o candidato a presidente do partido. E a propaganda eleitoral nesse período me chamou muito a atenção. Então, é muito ampla, pode inclusive ser colocado outdoor, esses outdoor, esses tipo com TV. Então, é muito ampla a propaganda, é muito aberta. Aqui, outro aspecto muito interessante que eu explico, faço um capítulo sobre o livro, que são as folhas de votação. Então, as folhas de votação, a gente está. Aqui no Brasil, nós temos urna eletrônica, o Uruguai, eu falo um pouco disso sobre o livro, o Uruguai tem menor necessidade de um sistema eletrônico de votação. É um país que tem 2 milhões e 300 mil eleitores, é muito pouco, não tem viabilidade econômica para fazer um procedimento eletrônico com tão pouco eleitor. Os eleitores são concentrados na região metropolitana, quase 60% do eleitorado está ali em Montevidéu, Maldonado, naquela região de Punta del Este. Então, não tem nenhum sentido urna eletrônica. Mas aí a gente retoma a nossa votação aqui no Brasil antes da urna eletrônica e lembram, né? A gente tinha uma cédula que nós tínhamos que marcar um xizinho ou escrever o número ou o nome do nosso candidato. No Uruguai não existe absolutamente nada disso. E essa é uma tradição que tem mais de 100 anos. O Uruguai sempre utilizou listas de votação e listas fechadas, gente. Então, o eleitor, ele entra na cabine de votação, que na verdade é um grande, eles chamam de quarto escuro, porque é grande mesmo, e ele precisa escolher, dentre todas essas listas, qual aquele se identifica, qual aquele quer votar. Então, é um processo um pouco trabalhoso, né? Mas as listas são diferenciadas por cor, o número é sempre em grande destaque, então mesmo aquele eleitor que não é alfabetizado, ele tem facilidade para localizar a sua lista de votação. Então ele não marca nada, ele simplesmente pega a lista de votação, dobra, coloca no envelope e o envelope que vai para a urna. Então é muito simples o processo de votação para a cultura do Uruguai. Outra questão que me chamou também a atenção, da grande diferença que é em relação ao Brasil, é a apuração. Então, aqui me deu uma pena das mesárias. Elas chegam às 7 da manhã, precisa chegar um pouquinho antes, inclusive, e são só 3, não pode sair do prédio, e ficam o dia inteiro trabalhando, e a votação no Uruguai encerra às 19h30, ou seja, ela abre às 8 da manhã, vai até 19h30, e imediatamente fechando a votação, as mesárias já começam a apuração na própria sessão. Então é um trabalho cansativo, demorado. Aqui no Brasil, você sabe, a urna eletrônica apura ali em 2, 3 minutos, no segundo turno leva 30 segundos, inclusive. Só imprimia o boletim de urna, não. Lá no Uruguai é diferente. No Uruguai tem que contar voto a voto e passar depois para as atas. Eu saí da sessão eleitoral às 11h15 da noite e elas ainda estavam preenchendo as atas. Então, realmente é um trabalho árduo, né? No segundo turno, na eleição geral, eu queria chamar de novo a atenção para a propaganda, né? Outdoor, esses banner em prédio, olha ali, ocupa 5 andares do prédio, outdoor em cima, propaganda abertíssima, gente, sem restrições.
E aqui eu me lembrei muito do Brasil, há alguns anos atrás, lembram que a gente tinha esses pirulitos em poste, ou aqueles bandeirolas em poste. No Uruguai tem isso muito utilizado ali na Rambla de Montevidéu. Então, é uma propaganda bastante livre, sem restrições, e que lembra um pouco do nosso antigo sistema de propaganda mais aberto aqui no Brasil, né? Bom, aqui lembram que eu falei das eleições internas, então aqui nas eleições gerais, a apuração, como eu falei, as listas de votação então são colocadas naqueles envelopes, elas depois retiram, contam os envelopes, obviamente, todo aquele sistema que a gente estava acostumado aqui até 1996 em alguns municípios e depois até 1998, a partir de 2000, o Brasil adotou a urna eletrônica em 100% do país. Então, no Uruguai ainda é a contagem manual, então separa os envelopes, separa as listas de votação e conta um a um. Então, coitada das mesárias, né? E aqui os fiscais também acompanham a apuração com muita intensidade. Isso, na capital, eu percebi que há uma fiscalização intensa, uma tranquilidade na apuração, né? Aqui já é o segundo escrutínio, o Uruguai adota o segundo escrutínio. O primeiro escrutínio é o chamado escrutínio primário, que é aquele realizado na sessão eleitoral e que os dados já são divulgados, né, pela Corte Eleitoral. Mas 2 dias depois, na terça-feira, inicia o escrutínio departamental, que é o escrutínio realizado pela junta departamental, que seria os nossos TRS, digamos assim. Então, todas as urnas são levadas ao depósito e reabertas novamente, e tudo é recontado. E aqui eu quero agradecer imensamente a acolhida dos funcionários da Junta Departamental de Montevidéu, que me concederam o acompanhamento, me franquearam a entrada na apuração, então eu consegui verificar todo o processo, e realmente esse processo da apuração departamental lembra muito aquelas apurações em ginásios que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Então, muito interessante que esse processo nos remete a um passado aqui no Brasil que a gente tinha a votação em papel. Bom, antes de finalizar, agradecer de novo a Paixão, achei que a capa ficou muito legal, né? E o material de divulgação da Paixão Editores também é um material muito interessante. E eu gosto de acompanhar eleições, já quero adiantar aqui que está já no prelo o livro sobre as eleições do Equador, na qual eu compareci agora como observador credenciado. Eu estive no Equador em fevereiro, passei 10 dias no Equador, acompanhando todos os preparativos, a eleição, a apuração, e esse livro já está no prelo. Em breve nós teremos aí também o lançamento. Então, e de novo, vou contar com a parceria da Paixão Editores. Mas, gente, para lançar o livro sobre o Equador, eu preciso vender. Eu sei escrever livro, sei, né, fazer eleição. A vender não sei muito bem, tá? Então, eu quero deixar aqui para vocês, primeiro, né, o link aqui, Paixão Editores, e aí é só pesquisar o livro. Eu vou deixar o link nas descrições. Então, o livro ele é totalmente colorido, tá, gente? Ele foi feito, inclusive, com muito carinho, no sentido de que as imagens que são 100 fotos, exatamente 100 fotos, e as fotos as imagens das listas de votação todas em colorido, justamente para que o livro tenha uma qualidade que permita que vocês compreendam de uma forma mais efetiva, mais intensa, como é a eleição no Uruguai. Então, o livro saiu um pouquinho mais caro, em função dessa qualidade que a gente entendeu que era necessário, senão perderia muita qualidade se fosse preto e branco. Então, no site da editora é possível comprar a versão digital, já está disponível. Então, agora, depois de assistir esse vídeo, já pode ir lá comprar a versão digital e já começar a leitura no tablet, no computador. Mas a versão impressa aí tem que fazer a encomenda, o prazo de entrega aí, então de 15 dias,
início de novembro já deve estar pronto na gráfica e já deve estar sendo distribuído. Então, é possível fazer a encomenda do livro da versão impressa, mas também se já quiser comprar a versão digital, tranquilo. Também vou fazer o merchandise aqui do livro das fake news, também em parceria com a Paixão Editores, e em função até mesmo da possibilidade do autor de vender o seu lote e tal, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho a possibilidade de fazer aqui um descontinho, né, gente? E a gente acertar, principalmente no combo, que eu estou fazendo um combo tanto do sistema político do Uruguai e das fake news nas eleições de 2018 no Brasil. Se a gente chegar num acordo de vender os 2 livros, estou concedendo aí 20% de desconto na venda dos 2 livros, tá bem? Então, quem gostou, curte aqui o nosso canal, dá um joinha e compartilha nos seus grupos, nas suas redes, e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado pelo apoio de todos e todas que têm incentivado a leitura desses livros, e vamos continuar juntos. O próximo deve estar chegando em breve. Parabéns, professores e professoras, pelo seu dia. Até a próxima, gente. Um abraço.